Matriz de Risco, episódio de hoje, Sampa Trip, gravado em 15 de agosto de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play mais um Matriz de Risco, episódio esse de número 44, comigo, André Brown, e com o homem que vai tirar a vesícula, André Varvar. É isso aí, André Brown. Amanhã, semana que vem, dia 23, um dia antes desse episódio ir por hora, eu vou tirar a vesícula. Não, esse episódio vai por hora amanhã, cara. Hoje, então semana que vem, dia 23. Antes do episódio 45. Antes do episódio 45 e depois do 44, eu vou tirar a vesícula com o Dr. Diogo... Alguma coisa que eu não lembro o nome, o Diogo com Y, mas ele é ótimo, foi indicação do meu médico de confiança, Dr. Alexandre Ruge, mas não interessa a história da minha vesícula, e sim a história que eu vou contar hoje, que é a história da Floresta Tijuca, a floresta urbana, quer dizer, dentro de um centro urbano maior do mundo. A maior floresta urbana do mundo. E que muitas pessoas não sabem, é uma floresta artificial, entre aspas. Aonde a família Marinho lá se perdeu uma vez, sabia? Isso aí, e muitas pessoas são assaltadas, mas é uma floresta... E tem muita gente que se perde lá, seriamente. Isso, fica dias e dias, mas eu vou contar porque essa floresta não é natural. Ou é? Será que não? Ah, eu acho que eu sei dessa história. Então mas você vai saber uma dessa doação história aí, né? no final do episódio. Ah, eu já sei dessa história, não vou falar pra não estragar. Não fala, finalmente, não vai contar uma é isso história aí, no início do ano. E tivemos aí os 2 episódios especiais com Caio Castro, de muito sucesso. Bombou para as máquinas todas do Matriz de Risco. Mais de 4 milhões de downloads, né? Nossa, o Matriz de Risco. Você vai ficar comendo no microfone? O Matriz de Risco quase saiu do ar por tantos downloads e seguidores do Instagram e WhatsApps. E foi assim, uma repercussão incrível. Os episódios Caio Castro 1 e 2. Especiais de Caio Castro. Se você chegou aqui através do Caio Castro, siga com a gente aí, porque tem 41 episódios muito bons pra trás e terão muito mais pra frente, né, Varro? Tu sabe que eu tava com tanta saudade de tu que eu fiquei ouvindo Matriz de Risco, né? Que eu estava de férias, né, Varro? Ainda estou, né? Mas eu estava na minha Sampa Trip. Sabe que tem gente com muito dinheiro que faz Eurotrip, né? Sampa Crew. Eu fiz uma Sampa Crew, né? Sampa Crew. Lógico, né? Lá da Coab, né? Eu lembro do Nelson, Você sabe que dando soco na orelha do repórter Veja. Eu vou, esse episódio vai ser um especial da Sampa Trip. Eu vou falar uma coisa de Coab também nesse episódio, que eu passei várias Coabs. Coabs é uma coisa, um conjunto habitacional, não sei o que quer dizer Coab, é um conjunto habitacional aí, como é que fala, moradia popular, né? No estado de, acho que não sei se é só em São Paulo. São Paulo, Coab. No estado de São Paulo, mas tem várias cidades, cara. Outra coisa que eu vi, assim, depois eu vou falar um pouquinho da viagem, mas assim, pra fazer uma coisa que eu vi muito nessa minha Eurotrip aí, Sampa Trip, eu rodei 2.305 km em 13 dias de carro. Foi ótimo, excelente, cara, muito bom. As melhores estradas do Brasil, porra, excelente. Uma coisa que eu vi muito na estrada é isso aqui, que é, cara, muito presídio, mano. É mesmo? E só presídio... Não era CIEP do Brizola, cara, não? E só presídio top, mano. Só presídio top. Não, tô falando sério. Stars, presídio não é star. igual o Bangu 1, Bangu 2, Águas... Mano, presídio parece que é filme americano. Presídio de série, mano. Com cheio de arame farpado. Não, e a cabine é de vidro, mano. A torre é de vidro blindado, não tem ideia, mano. Tirou foto? Não, Tem um até que eu passei que é o tal do... podia tirar foto, você, Luizinho e Júnior na porta. Aí eu tenho até um que eu passei lá que é o tal do Presídio dos Artistas, que eu esqueci o nome, que é onde tá todo mundo, Nardone... Ah, é presídio de quem mata artista ou presídio de gente famosa? Não, é dos famosos lá, Casal Nardone. Casal Nardone, tá o estuprador lá do... Suzanne von Richthofen. Essa eu não sei porque ali não é feminino, mas... Aquele bandido aí que falava que fazia inseminação e estuprava as mulheres. Dr. Absalom. Que tem uma série muito, essa, a primeira dica do dia aí. A série na Globoplay chamada Assédio. Excelente, são 10 episódios, muito boa, que conta a história desse senhor aí. Muito violento. É pesada. Mas é porque a história é pesada, né, cara? Você não pode... Velho filho da puta. Esse bandidão. E você sabe que ele vai voltar pra cadeia, né? Porque, inclusive... Ele tá mentindo, tá fingindo que tá doente. Então, aí essa galera... Aí, olha só, dentro dessa cadeia, que eu esqueci qual que é lá perto de Tremembé, mas não é Tremembé que chama... Quem é de Tremembé é Matheus Itami. Pô, Tremembé é ótimo, cara. Tremembé é no pé da serra ali pra subir pra Campos do Jordão. Nome é feio pra caramba. Cara, depois a gente vai falar um pouquinho dos lugares que eu passei no interior de São Paulo. Mas falando desse presídio aí, tem um cara que tá preso nesse presídio que ele escreveu um livro contando as histórias do presídio. Então ele conversou com todo mundo, com o casal com o cara do Nardone lá, com esse médico aí que eu esqueci o nome,
Abdamacif. Absalom, sei lá, É, qualquer coisa. vocês Não sabem vou quem falar o é. nome errado, não. Esse médico bandido aí. Não é que- médico não, né? Até um crime chamar esse Monstro. cara de médico. Até porque ele não é mais médico, né? Teve o CRM Graças a Deus. caçado. Mas enfim, aí ele conta que tinha um outro cara lá, que era um outro médico que tava preso, que dava um remédio pra ele, pra pressão dele ficar descontrolada, pra ele conseguir a Prisão prisão domiciliar. domiciliar. E aí ele publicou esse livro, contou, quando publicou a juíza chamou esse cara, ele confirmou que realmente dava, agora mandou botar ele na jaula de novo. Isso aí, merecidamente, vai pra jaula. A médica falou assim pra aí a juíza perguntou assim pra ele: mas vem cá, mas isso era mentira? O caso dele não era tão grave assim mesmo? Ele falou: ó, meu senhor, excelência, se o caso dele fosse grave como ele tá no atestado, ele não estaria vivo até agora, né? Já tem 2 anos que ele tá em casa. A mulher realmente tá certa, manda ele voltar. Isso aí, tomara que ele fique uns 100 anos vivinho ali pra sofrer Mas preso. tem muito presídio, cara, e só presídio, Encadeado, só filho presídio... Caralho. Eu Eu adoro filme de presídio, mano. Bom. Muito bom. Tem aquela série ótima, que era o Prison Break. Prison Break. A primeira temporada é muito boa. Eu não gostei muito, não. Achei muito caô aquilo também. Não, a primeira é boa. A segunda já... Tem aquele filme clássico que é Um Sonho de Liberdade. Que é um filme esse de é presídio muito bom. Muito bom. Tem Morgan Freeman. Morgan Freeman E qual é o nome do outro? Tim Robbins. Tim Robbins. Isso. E muito bom aquele O Sonho de Liberdade. Quem não viu, veja, que acho que até alguém ganhou o Oscar. Ele é oscarizado o filme, não sei de Oscarizado, quem. Se foi o Pô, Morgan falando em Freeman. Oscarizado, Varval, eu tô louco, então se você não viu ainda, assim, a gente vai ver amanhã. O quê? O filme do Tarantino novo. Já saiu? Saiu, pô, sexta-feira passada. Amanhã, mano. Amanhã eu tenho que trabalhar de noite. Ai, pô, para de comer biscoitinho que tá atrapalhando Chega, os né? nossos ouvintes. Desculpa aí, cara. Tá É comendo que eu tô com muito, fome. aí depois fica ter que operar a vesícula. Então, mano, falando aí da minha Sampa Trip, mano, eu fui para... Vou lembrar aqui. Olímpia. Não, Olímpia foi o penúltimo... Olímpia era tudo isso que você imaginava? Então, vou chegar lá. Não, Olha. mas eu tô te perguntando, pô. Olímpia é a... Tu não vai fazer o Sampa, a tua viagem, recapitular a viagem inteira, Não, não. eu passei, que primeiro eu fui para Campos do Jordão. Bonito. Depois de Campos do Jordão eu fui para... onde é que eu fui mesmo? Para Sorocaba. Na verdade eu dormi em Sorocaba, mas eu fui numa cidade do lado que eu esqueci o nome, que é onde tem um outlet chamado Outlet Catarina. Catarina Outlet. Minha filhinha. Mano, outlet bizarro. Bota qualquer desses premium lá de É Orlando. mesmo? O quê? E o preço? Não, o preço é bom em relação ao Brasil, né? Preço, claro que o outlet americano tem um preço melhor. Mas de estrutura, mano, pega aqueles premium lá de... Tem da praça de internet. alimentação? Tá de brincadeira. Catarina Outlet. Aí depois eu dormi em Sorocaba, depois eu fui pra Campinas. Campinas também tem um shopping muito bom chamado Shopping Dom Pedro. Mano, dá 10/shopping. Coisa de louco. Você tá louco, cara. Não. Interior de São Paulo é outro planeta, Não, né? cara, interior de São Paulo. Aí depois eu fui pra Ribeirão Preto. Depois eu fui pra Olímpia. Depois eu voltei pra Campinas. Quantos quilômetros? 2.300 que eu rodei Tá nesses louco. dias. Motorista Pô, de táxi roda isso em... 2 dias. Não, é 350 km por dia que o motorista de táxi leva. É mesmo? É. Porra. E depois eu fui pro... É um jogo de pneu a cada 2 meses. E fechei em Mogi das Cruzes, no Clube Med Lake Paradise, que é um Pô, clube que Med. esquema tu tem em Clube Médico? Porra, mano, cara, vou contar aqui. Vamos entrar no outro assunto aqui. Você conhece a história do Clube Med, cara? Não, Clube não Med conheço. é interessantíssimo. O Clube Med é o seguinte, cara, é quase uma confraria. Começou quase como uma confraria. Clube Med é uma abreviação de Clube Mediterrâneo. O que era o Clube Mediterrâneo? 2 amigos que eu não vou lembrar o nome, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram essas tendas que usam na guerra, que sobraram, pegaram essas tendas, juntaram, levaram lá pra um lugar no Mediterrâneo e fizeram um clube que era o seguinte, era troca de experiência. O Varvá sabe fazer o quê? O Varvá sabe tocar guitarra. Beleza. O outro sabe fazer o quê? O outro sabe jogar dardo, o outro sabe jogar pôquer. Aí juntava todo mundo. Que maneiro. E as pessoas iam trocando experiências. Então assim, então você era um organizador do pôquer, eu o organizador da guitarra. Iam trocando experiências. E tinha que ter duas. A filosofia deles principal era a seguinte: era esporte, muito esporte, cada um trocando experiência de esporte, e a outra é gastronomia. Então, mano, você tinha que comer bem e praticar esporte. Isso foi crescendo. Hoje o Clube Med é uma rede, tá nos 5 continentes, tem mais de 80, que eles não chamam de hotel nem de resort, chamam de villages. E essa coisa funciona da mesma maneira. Você, em nenhum Clube Med no mundo, você é chamado de hóspede. Você não é um hóspede, você é um GM. Existe o GM e o GO. Inclusive, cara, se eu voltasse... Tô com 38, voltasse 20 anos atrás, eu queria ser GO. GO é o seguinte, cara, porque o Clube Med tem o seguinte: o Clube Med tem um GM. Gentil Organizer. Exatamente. Pô, tá sabendo, né, Marvá? Você é o gentil membro, o cara que trabalha lá é o gentil organizador. Então é o seguinte, o que é? O gentil organizador, que é o cara que trabalha lá, vamos supor, o Varvar lá tem, inclusive, no Clube Med Lake Paradise, fica à beira de uma represa, tem vela, tem veleiro, caiaque, então tem o organizador da vela, o chefe da vela.
Ele está lá como eu que sou hóspede. Só que ele trabalha lá, tanto que ele senta pra comer na mesa comigo. Eu fico lá o dia inteiro velejando contigo, fala, vai, pô, vamos almoçar, mano, vamos lá. Pô, pega 2 uísques lá pra gente, vamos lá tomar um uísque. Ele mora no Village. Que maneiro. Ele trabalha lá, e ele tem uma remuneração, mas ele vive lá tudo no 0800. E ele fica uma temporada em cada Village, temporada de 6 meses. Então assim, ó, vai, acabou, agora você vai dar aula de vela lá no Canadá. Você pega e vai pro Canadá. Eles ficam fazendo, é como se fosse um sistema de intercâmbio. Entendi. Entendeu? E você é GM, aí o GM paga pra ir, é diferente do GO que tá lá recebendo pra estar lá. E tem essa questão do esporte e da gastronomia, mano. Lá é tudo all inclusive, tudo. Tudo all inclusive é foda, né? É all inclusive. Então é o seguinte, é comida o tempo inteiro, mano. É um lugar pra você engordar, mas é comida muito boa assim. Por quê? Como o chefe também é um GO. Então, por exemplo, o chefe lá é um francês, o outro é um dinamarquês. Então o chefe brasileiro tá lá no Clube Med da Holanda. Então tem um 360. Um intercâmbio aí cultural. YouTube 360. Isso aí. Então, Beijo pô, pra você come. A Jussarda tá lá na Austrália. Tá na Austrália. Que o tio vai tocar lá esse ano. Aí peraí, esqueci o que eu tava falando. Aí é isso, mano. Você come e bebe o dia inteiro, muito porque é tudo all inclusive, ficou foda. É all inclusive, a bebida alcoólica, não alcoólica. Mano, você come muito bem, bebe muito bem e é um lugar muito bom. E Júnior, gostou? Adoro. O único problema do Clube Med pra nossa realidade aqui, é que é muito caro. É assim, pra mim e pra sua realidade. Pra você nem tanto, né? Que você é um cara você tem uma bonificação boa, né, mano? Mas o Clube Med, assim, eles cobram por pessoa. Eu não tenho, assim... É uma porrada, É uma né? porrada. Eles cobram por dia por pessoa. Bota aí uma média aí de uns 800 mil reais por dia por pessoa. R$1.000 não, 800 mil reais não. 800 a R$1.000 reais, por dependendo dia. do Village por pessoa. Cara, muita Você vai grana. passar um final de semana num casal, você gasta uns 4 pau. Porque, assim, Às vezes você tem uma promoção, às vezes tem umas promoções. $200 por pessoa, né? Menos. Mas, cara, mas vou te falar, $170 assim, por pessoa. você não precisa levar carteira, né, mano? Você fala assim, eu quero fazer aula de golfe, mano, tem lá um golfe lá, de campo com 38 buracos lá, não sei o que, quero velejar, quero fazer aula de circo, tem trapézio, mano, porra, campo de futebol, tem 5 tamanhos profissionais. Maneiro. Tem quadra, não, é assim. Pra abastado, gente abastada. É abastado, é Interior abastado. de São Paulo, então, como é o seu caso, já que você foi para o Clube Med, então você tá se incluindo no Não, no eu abastado. economizei o ano inteiro, né, maninho, pra ir pra lá. Mas é isso aí, todo mundo que vai pra lá economizou. Será? Claro. Aí, não, você sabe, Menos o Silvio aí pra Santos. terminar esse assunto de Clube Med, aí tem os... Ele vai pra aquele lugar que ele gosta, Celebration em Orlando. Mas pra terminar esse assunto de Clube Med, existem os habituês. Os habituês são o seguinte, cara, são pessoas que tem... foram tanto... Não, que tem como meta de vida mesmo, os caras querem todos os Clube Med do mundo. Então eles têm um mapa, então eles vão rodando e o Clube Med acompanha isso, faz o rota pra eles, ó, você vai no do Brasil, aí sai no Brasil, você vai no do não sei aonde, não sei o que, os caras fazem um trajeto o mundo inteiro rodando. Quanto que custa Inclusive isso, o Clube Med, mano, é muito, muito dinheiro. O Clube Med, inclusive, tem um Clube Med que chama Clube Med 2, que é um veleiro. Não sei se eu já te mostrei. Não. É um veleiro, um Clube Med, que é um veleiro enorme, que é um Clube Med. Que maneiro, mano. Você vai... Dia eu vou num Clube Med. Vai que você vai. Você sabe que eu te indico coisas boas, né, cara? Te indiquei um restaurante ali no Recreio, no Vargem Grande, onde eu casei com a Júnia. Fui. Chamado Dom Pascoal. Adorei. Melhor lugar, um dos melhores jantares que eu fui. Almoço ajantarado, que chama. Cheguei lá 5 da tarde, saí de lá 10 da noite, então foi um almoço ajantarado. Ali é você sabe que antigamente ele era um restaurante de diamantes, né? Mas continua sendo, né, cara? Porque pra chegar ali, brother, mas todo mundo já puta sabe. merda. Caraca, que Sabe lugar escondido. E eu senti que esse climinha mesmo. É diamante, né? Tinha um casalzinho lá mais longe lá, porque eu fui ao banheiro, aproveitei pra utilizar o toalete. No meu trajeto ao toalete, vi um casal que senti a presença desse clima Sentiu. na mesa. Então, Porque era um cara assim de 100 anos com uma pessoa de 27. Você tá preconceituoso, hein, cara? Não. É igual aquele cara, o Hugner Houston, casou com uma mulher de 20 anos, pô. Aí, deixa eu te falar. Nossa, aquele presidente que foi preso, o vampiro, ele tinha uma mulher novinha, né? Marcela, Marcela né? Já tá Temer. no Tinder. O vampiro, tá no Tinder ela. Mas deixa eu te falar, falando em... Mas, cara, olha só como é que é engraçado. Aí eu tava nesse Clube Med aí, não tô mais falando de Clube Med, tô falando da história de diamante. Aí, cara, eu tenho um spa que era nem Você tá bar. contando uma história de amante? Diamantes. Diamantes ou amante? Um não que é amor. diamante, amante. Isso. Aí começou a ter um pôr do sol, depois eu te mostro a foto aí, pô, lindo, assim, um pôr do sol caindo atrás da represa. Eu fui atrás do melhor take do pôr do sol, aquela coisa que a gente De drone? Não, de celular mesmo. Eu falei, pô, vou tirar uma foto desse pôr do sol. Aí fui andando, aí
fui num escondidinho assim, né, cara, assim, porque eu fui indo na direção do sol pra pegar uma árvore no primeiro plano, fui descendo em direção a um spa que tem lá escondido lá embaixo. Isso no Clube Med. Aí quando, no Clube Med, porra, deve ter 10 km de extensão, muito grande, muito grande, muito grande. Bota aí uns 10 campos de futebol, não mais, não tem dimensão. Aí eu fui descendo, cara, assim, pra um spa, quando eu cheguei no spa, uma porra de gente lá falando no telefone. Aí eu falei, tudo amante, cara, porque o cara, tipo assim, o Village aqui, nego andava, tipo, quase 1 quilômetro pra ir falar lá no escondidinho. Eu fui tirar foto pro sol, cheguei lá, tinha 2 homens e uma mulher, tudo falando no telefone. Oi, amor, não, tá tudo bem. Eu falei, é tudo amante. É mesmo. Que coisa, hein, Que gente? coisa, Aí, gente, cantinho atenção. do amante. Se vocês Fica forem, a dica. se vocês forem lá no Clube Med Lake Paradise, em São Paulo, e for lá no spa, lá na curvinha do spa à noite, que eu, inclusive, a Júlia fez uma massagem nos pés maravilhosa, que ela merece. Você vai lá e se o teu marido for pra lá, tua esposa for pra lá, fica ligado, maninho, que ali eu descobri que é o cantinho do amante. Vai atrás, se ela estiver falando no celular lá, já viu, né? E outra coisa, o segredo disso é o seguinte, se você for deixar sua mulher na casa de alguém e o celular dela já estiver conectado no Wi-Fi da casa... Ih, deu ruim, né? Aí tu já sabe que em deu um motel. ruim. Em hotel, então, se ferrou. Aí tu já pegou. E outra, tem não vou dar essa dica, não, essa dica. Eu fiquei, inclusive, nessa minha Tem viagem... uns programas que você pode pôr no celular da sua companheira. Pô, faz isso com não. consentimento Isso é legal. dela. É legal ou ilegal? Com consentimento dela é legal. Que aí você fica monitorando tudo que ela faz. Você pode colocar também no computador. Que chama Keylogger. Tudo que escrever no computador, depois você chega mais tarde e vê. Inclusive os sites que navegou, o que escreveu, para quem escreveu. Se apagar, fica registrado. Então, assim, é a segurança, né? Poxa, para ver se estão roubando os dados do seu computador, você pede a um técnico de informática, que a nossa época era técnico de informática. Que ele pode te orientar melhor. Deixa eu te contar uma história, então, nesse sentido. Quando o meu primeiro emprego de carteira assinada foi num provedor de internet, eu era suporte técnico, que atendia o telefone. Eu falava, olá, não vou falar o nome do provedor. Acho que você contou isso aqui. Olá, eu falava, boa tarde, suporte técnico. Eu ganhava um salário mínimo. Você ficava derrubando a rede do outro pra melhorar a internet daí. Aí o que acontece? O que acontecia, mano? Porra. Entendeu que a malandra é fogo, né? Quando chegava, o boleto chegava todo dia 5. Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Quando os dois se encontram, dá negócio. Você gostou dessa? Aí é o seguinte, maninho, deixa eu te contar a história. O boleto vencia dia 5 da internet, né, cara? Tinha que pagar dia 5. Quando chegava dia 30, tinha uns caras sempre os mesmos, mano. Uma meia dúzia de 20, que ligava pra lá e falava assim, olha só, ficou fora o mês inteiro a internet, não funcionou o mês inteiro, eu quero desconto. Mano, todo mês. Aí, pô, fui mapeando os caras, só que era o seguinte, mano. A internet era uma internet a rádio. Como é que funciona? Muito resumidamente e leigamente pra quem não entende porra nenhuma. Tinha um computador no prédio que ele compartilhava, como se fosse o roteador hoje em dia, não existia roteador naquela época. Tinha um computador no prédio e esse computador compartilhava a internet pra todo mundo. E esse computador fazia o link com o provedor. Pronto. Eu acessando o computador remotamente lá da minha estação, eu conseguia ver pelo IP do cara e tinha tudo chamava um logger, que eu conseguia ver tudo que o cara acessou. Aí ligava o cara lá, um malandrão. Porra, compadre, era R$50 a internet, era dinheiro, era carinho, 45, quer dizer. Olha só, porra, não estão me mandando o boleto aqui, vocês estão loucos, tu ficou o mês inteiro fora do ar. Eu, pois não, senhor. Quando é que ficou fora do ar aí? Não, desde o dia 5 que não conecta, eu já liguei várias vezes, tudo mentira. Porra, tô com um problema aqui, não vou pagar esse mês, não. Desde o dia 5 que o senhor não tá navegando, senhor? Só um minutinho então que eu vou calcular o desconto aqui pro senhor. Aí, pum, aí eu entrava no log, o cara ficava esperando calcular o desconto, né? Ia lá, acessava, demorava um pouquinho, né? Tudo terminal. Acessava lá o servidor do prédio do cara e via, mano, os caras ficavam entrando nesse site de sacanagem. Site de um cara que uma vez eu achei site gay, né, mano? Site Garotos do Olimpo. Aí, pô, abriu, senhor, vamos dar um nome fictício. Senhor Ricardo? Aí ele, oi, sou eu. O senhor falou que tá sem internet desde o dia 5, senhor, tem alguém navegando aí na sua casa? Não, não tem. Tem sim, ó. Dia 7, às meio-dia 43, entrou aqui no site Garotos do Olimpo. Ah, não, tá bom. Não precisa dar o desconto, não. Tá bom. Mas tem como você apagar isso aí? Não, tem como você apagar sim, senhor. Mas, pô, o senhor tá navegando bem aí, hein? Ó, vi que o senhor baixou 48 fotos aqui desse site em meia hora, cara. Não, obrigado. Não precisa dar desconto, não. Porra, tudo 7, maninho. Porra, aí eu começava a hoje, pô, se eu fizesse isso, ia ser preso, hoje né? Não pode, né? Porra, tá vendo os meus dados, caramba, né? Aliás, tô vendo um filme, cara, um documentário no Netflix. Eu até parei de ver
porque assim, tô vendo tanta coisa que eu parei de ver, né? Minha vida tá muito atribulada, porque o André que trabalha comigo na firma tá de férias e eu tô acumulando Mereço, função. né, a mania de tirar Merece. férias em maio. Perdi Merece, um evento que merece. todo mundo, o Brasil inteiro, ficou sabendo como é. As pessoas Mas vieram, as pessoas já sabem onde a gente trabalha? as pessoas vieram me parabenizar, mano, sabia? Eu também recebi parabéns pra caramba, que E eu, bacana, porra, eu senti e- felicidade. E eu fiquei, onde a gente trabalha lá, a gente já sabe, o Caio Castro falou, né, mano? Lá onde a gente trabalha, ele inaugurou um complexo, porra, fenomenal de estúdio chamado MG4, módulo de gravação 4, que eu trabalhei o ano inteiro em cima disso, e na inauguração eu estava de férias, né, mano? Porque eu ia tirar férias em maio, mas o meu grande chefe gerente, Varvar, cancelou minhas férias em maio, fez inclusive eu perder uma grana, mas faz parte do negócio, business. E agora aí, eu saí de férias na inauguração da MG4. Ainda mas bem, cara. Você mas trabalhei tudo tem um muito. motivo, tudo tem um motivo. Trabalhei na vida. muito, mano. Graças na a Deus. do MG4 foi muito bacana. Parabéns, hein? Eu vi Bonita que. obra. E vocês sabiam de uma coisa, então vou dar uma notícia aqui. O primeiro vídeo do MG4 que eu vi foi no Globoplay. Isso aí, Globoplay. É verdade. Bom, gente, é o seguinte, Vai daí, maninho, vai daí. Então, aí eu trabalhei pra cá, tô com sono, mas o que eu tava te falando desse negócio de... O Hélio Maurício vai reclamar que você tá com sono. Hélio, desculpa. Grande mas Hélio eu Maurício. realmente tô com sono. Carla Jaulino não me deu dormi mandou uma muito- mensagem na minha Dormi muito mal essa noite. Vem cá. Dormiu bem, né? É. Você dormiu bem, mas teve um tempo de sono ruim. Curto, Isso, entendi. Eu botei um aplicativo no celular que é maravilhoso, que é o Roncolab. Roncolab. Ele grava você roncando à noite. E depois, no dia de manhã, ele te dá um gráfico de quanto tempo você roncou, quanto foi a intensidade do seu ronco, pra você ver se você tá E tendo... se você não ronca? Não grava. Mas você sabe que tem um aplicativo que você bota debaixo do travesseiro, Pra você ver se que ele fica você vendo se você tá se movimentando ou não e tal. mas isso funciona dessa maneira também, porque quando você se movimenta na cama, faz barulho e grava, né? Ah. Mas é bom pra você saber se você tá roncando muito, qual é a intensidade do seu ronco e se você tá acordando durante a noite. Você dorme a noite inteira? Cara, Eu olha não só, durmo eu mais, fiz sabe? uma coisa esses dias aí que eu não sabia, né? Porque eu comecei a frequentar uma fonoaudióloga pra melhorar essa questão, não do matriz de risco, porque eu até dei o matriz de risco pra ela ouvir e falei assim, olha, eu não quero falar mais devagar do que eu falo, nem mais Você só quer articulado falar do que eu mais falo. claramente. Nem isso eu quero. Aqui que você não, quer? no matriz de risco. No matriz não. São Matriz de risco, personagens. o né? bom do matriz de risco é isso, que eu falo embolado, até o Gilson falou como palavra, não sei o que. Isso eu não quero mudar a minha característica aqui no matriz de risco. Eu só fui procurar fonoaudiólogo porque quando eu tô dando palestra ou aula, principalmente aula, palestra não, porque a palestra tem um storytelling que me permite fazer mais modulação, fazer pausas, né, reflexos e o cacete. A aula eu dou muito rápido, chego no final da aula Você tá cansado, né? Tá com a boca seca. Cansado, assim, sem fôlego. Aí eu falei, vou procurar um fonoaudiólogo Respiração deve ser. Exatamente, pra me ensinar a respirar melhor, pra continuar falando e tal. Não quero fazer voz de Mel, nem voz do Simão Osdravo, mas quero melhorar essa coisa de falar e respirar, né? Melhor. Aí procurei a fonoaudióloga. Aí ela perguntou assim, tá dormindo bem? Eu falei assim, olha, é curioso você falar isso. Aí ela começou a me explicar uma porrada de coisas que eu não sabia, né? Que o homem não foi Tá feito pra... estrondando o plano de saúde, né? Não, foi não, paguei com meu dinheiro. Pode pegar reembolso. Que o homem não foi feito pra falar, o aparelho que você usa pra falar é o mesmo que você usa pra deglutir, pra você comer, então uma adaptação biológica, o homem sentiu necessidade de começar a se expressar através de fala, então ele adaptou um aparelho que não é feito pra falar e começou a falar. Uma porrada de coisa interessante, ela me deu umas aulas lá, mostrou a coisa, como é que chama isso? A história. A anatomia do aparelho vocal, né? Do aparelho que você usa pra falar e tal. Mostrou o que era a corda vocal, o que ela não ficou Te explicando. deu uma ela, aulinha, né? Uma aulinha. E uma das coisas que ela falou é que você tem que hidratar a corda vocal o tempo todo, né? Beber sempre água e tal, papapá. Aí falou assim, você dorme bem? Eu falei assim, olha, engraçado você falar isso. Porque eu não dormia bem. Mas eu agora botei um negócio do lado da cama, um que solta fumacinha no quarto. Um vaporizador. Um umidificador de ar. Isso Que é eu ótimo. tinha comprado pra fazer Isso é coisa ótimo de... pra dar mofo no quarto. Não, eu tinha comprado pra fazer esse negócio de aromoterapia, pra soltar cheirinho na casa. E eu comprei um pequenininho. Aí eu falei assim, olha, eu notei que eu tô dormindo melhor. Ela falou assim, é isso, você deve roncar. E esse negócio tá lubrificando suas cordas vocais à noite e você tá dormindo melhor. Aí o que eu fiz? Aquele é muito pequenininho, uma coisa... Não era pra isso, era pra... Então hoje chegou, você viu aí, quando chegou tinha esse pacote amarelo em cima da minha mesa. É o novo umidificador. Eu comprei agora um profissional, cabe 2,5 litros de água. Então você bota 2 litros de água e 3 dedinhos de vodka. Não, tô falando sério, mano. Tô falando sério. Tu vai ver, tu vai dormir que nem um Tá neném. louco, mano. Eu tô te falando, Mas, assim, mano. o que eu quero falar é o seguinte, só vai entrar água filtrada nesse umidificador, que eu não vou ficar respirando água com cloro. Mas que eu melhorei o sono, não. O que eu te contei, Eu já usei né? muito umidificador quando era pequeno.
eu não dormia direito à E noite. eu- Com essa porra eu tô dormindo direito melhor, cara. Mas você não sabe o que você comprou pela internet? Isso Comprei. aí vende em qualquer casa de vídeo mas da eu tenho vida, é preguiça. R$49. Não, o meu custou 150 O teu é reais. ultrassônico, É. né? Ultrassônico é bom. Ultrassônico, Black Não and faz Decker, barulho. tu faz barulho, isso 2 aí, litros bom. e meio de água, não sei Eu- o quê. eu- Comprei eu- o mais caro, né, André? É, pra variar, né, Barba? Claro, Não um cara de comprar porcaria. posses. É. Mas eu usei muito isso os Luizinho também, mas isso aí tem um efeito colateral, tá, cara? Isso aí deixa o teu ambiente muito úmido e principalmente parede começa a manchar. É Dá... mesmo? É. Mano. Você tem que fazer o seguinte, você pode usar e de manhã, quando você for sair pra trabalhar, deixa o quarto pelo menos com a janela pra entrar o Eu sol. sempre faço isso. A janela Porque totalmente aberta. começa a dar mofo. Sabe uma coisa também que eu não sabia, que eu Mofo aprendi? deu. Que você tem que dar... Sai de casa e deixa as janelas abertas, cara. Pelo menos uma Depende, frestinha. depende. Pra renovar aqui o ar no Rio em de casa. Janeiro, mano, de vez em Ah, quando mas o eu tempo não- vira ah. aqui, bate um sudoeste aí, maninho. Maninho, aí... Vou até uma capivara aqui dentro. Lá no Recreio tem capivara. Aqui também tem, cara. Às vezes Rio de Janeiro, né, mano? Você sabe que quando eu voltei... Rio de Janeiro. Quando eu cidade- voltei cidade de viagem, maravilha quando do- tava voltando da minha Velota, Sampa- Cidade do Caos. Sampa Trip, cara, que eu entrei na linha Sampa vermelha, Crew. me deu um medo, cara. Eu tô com medo de morar aqui, mano. Cara, eu também sinto um pouco de medo. Porra, me deu um medinho, sério. Aí eu tava vendo... Sabe que agora eu abro a janela do carro? Que eu gosto de andar de carro com a janela aberta. Sempre gostei, né? Rio de Janeiro tá demais. Pô, aí eu cara. fico pensando Que naquela pena. coisa que aconteceu lá do casal, não sei o que, eu não quero nem falar isso aqui, porque aqui é um lugar de alegria. Mas eu não abro nem mais a janela do carro, mano. Aí eu comecei... Não é nem- olha só, não é nem pra ser assaltado, porque se assaltado com a janela do carro aberta ou fechada, você vai levar um tiro por dentro do vidro, não interessa. Mano, Outro dia eu tava saindo da garagem, foi o meu sonho de consumo, agora eu tenho um carro blindado. Olha que loucura. eu também. Mas olha aqui onde a Eu gente queria dar um mora, carro mano. blindado pra Júnior. Pior do que aqui é só a cidade do México, cara. Não, mas vou te dar um exemplo. Aí eu comecei aí, por exemplo, Campinas, cara. Duas cidades que eu gostei, duas cidades que eu gostei muito na minha Sampa Trip. Campinas e Ribeirão Preto. Mas Ribeirão Preto é ótimo, mas é muito longe. Campinas é excelente, porque Campinas só uma hora de São Paulo, tem um aeroporto lá, Viracopos, cara. Campinas é uma... André Brown, o Angai vai pra lá, sabe, semana que vem no meu lugar, né? Campinas? É, porque eu ia dar uma palestra lá em Campinas, na IPTV, e por causa da minha cirurgia eu não vou Quando poder é que é a mais ir. palestra? Dia 23 e... Não, dia 23... Dia 21 eu opero, a palestra é dia 23 e 24. E eu não vou poder ir. A Patrícia vai fazer a palestra no meu lugar e o Angai vai dar aula no meu lugar. Eu já tinha comprado até a passagem, né? Eles, né? Eu iria contigo. É, no pois é, maior mas eu tava prazer. contando que você fosse mesmo. Porra, Campinas é E a sensacional. gente, Inclusive, a gente ia de azul, pousava lá em Viracopos, porra. é da pra ir de carro, maninho. É, eu pensei até, né? É ótimo, a estrada é maravilhosa. Pô, é maravilhosa a estrada, maravilhosa. Ah, cara, eu opero quarta. Se sexta eu tiver me remendado e puder... Não, né? Não dá. É, não dá. O cara proibiu voar de avião. É, mas então, inclusive eu fiquei num hotel ótimo em Campinas chamado I Am Design. Muito bom. E barato, hein, cara. Campinas Você gosta de hotel design, né? Você gosta de hotel... Não, esse hotel, eu fiquei em 2 hotéis em Campinas, um na ida e um na volta. Na volta a gente achou o primeiro hotel ótimo. Aí a gente falou, pô, mas eu não vou ficar no mesmo hotel, né? Toda oportunidade. E você sabe que cada um tem uma mania louca. Eu tenho uma mania louca que eu coleciono chave de hotel, né? Sabe o que eu coleciono? Eu tenho mais de 120 chaves de hotel. Pô, maneiro. Eu tenho aquela chave de hotel bem vagabunda, que é a propaganda da Domino's, que é aqueles Holiday Inn na International Drive. Aham. E tem o do Redson Blue em Ah, que Chicago. maneiro. Eu sabe o que eu Eu vou coleciono? fazer um quadro, quando tiver mais legal, eu vou fazer um quadro. É, pode me ajudar, inclusive. Eu peço para as pessoas me ajudar. Eu coleciono Não, aquele é cartão... só o hotel que eu fui. Não, não, pra mim não tem problema não. Eu coleciono cartão de voo, de segurança de aeronave. Ah, você falou, isso é bacana. Aqueles- Isso eu te aquele- ajudo. Aqueles negócios É. de emergência, assim. Porque assim, você pode ter a mesma aeronave e várias companhias aéreas. Eu comecei a juntar, sempre Qual que alguém o- viaja, eu peço, pô, não esquece de trazer, porra, essa aeronave eu não tenho ainda. Bota dentro da revista, Aham. saca a revista debaixo do braço, fingindo que não tinha É visto. o clube da luta, né? Que, Gente, que eles com o maior mudam. respeito aí, assim, vai falar assim, pô, o Vavá rouba. Cara, eu faço coleção, né? Não é que eu hobby, né, gente? Clube da luta. E essa perda aí, pequena perda inocente, aí tá incluído no preço da passagem aérea. E além do que é um objeto fetiche até da própria companhia aérea. Então, e outra, não é esse cartão de negócio que vai fazer alguém É. morrer, né? E no clube da luta, Quem lê essa no porra, clube da agora vai luta, dizer que o Vavá tirou do cartão do avião, o avião caiu. o clube da luta eles substituem pelos caras em pânico. Cara né? em pânico, Muito que é bom. o que acontece Mas na tava verdade. falando lá da violência, de que eu tava em campo. Aliás, só um minutinho, você viu esse filme aí, já que a gente tá falando de avião cair? Esse filme... Duas coisas que eu vi durante essas suas férias que eu quero te indicar. Diga. O Mayday da Chapecoense, que já saiu. Já saiu? Já saiu. É bom? Bom pra caramba, maravilhoso. Mayday da Chapecoense.
que é muito bem feito, né? Vou ver hoje. E eu quero te indicar o filme do Rio Hudson, que você já viu, né? Já, bom. Pois é, aquilo aí a galera ficou calminha. Agora o Mayday do Chapecoense, cara, tem um americano lá que é o cara que... Porque tem sempre as autoridades locais, sim, mas né? depois o Caixa Preta vai lá pra... Não, mas tem sempre o entrevistado que é o cara americano. Sim. Mano, o cara americano, mano, Escolhendo o ele piloto. quase quebra o estúdio. Fala assim, que isso? Esse cara é um animal, que esse cara bem, meu irmão. Tipo assim, o cara espumando pela boca. O Assiste. piloto. O Mayday da Chapecoense. Vou ver. Pô, Mayday adoro. Triste, mas é um verdade. programa, adoro. E esses caras, os pilotos da Lamia, que só tinha uma aeronave, que é aquela bosta que caiu. E era uma aeronave e uma empresa que inclusive carregava seleções, cara. Carregou a seleção da Argentina, mano, transportou, né? E o dono a seleção da Argentina com o Messi, cara. Que é um dos jogadores mais caros do mundo. Já viajou naquele avião. Usar dinheirinho, né, cara? E o dono da empresa aérea era o próprio piloto. E eles desligaram a caixa preta, o gravador de voz, 1h30 antes do avião cair. Ah, não tem? Não tem. Só tem que gravar a conversa com a mulher da torre, que não foi o avião que gravou, foi a torre que gravou. A mulher foi ótima, né? A mulher foi ótima, foi perfeita. Mas ela no que ela pediu fez. demissão, depois mandaram ela embora. Ah, porque o nego ficou falando que foi ela que foi responsável pelo avião. Mas você sabe, mas o que falha é isso? O cara pode desligar a caixa preta? Acho que pode. Só Não se é ele fácil. for o dono do avião. Não né? é fácil. Ele tira uma peça lá, enfim. Mas foi negligência pura. Ele já tinha feito isso outras vezes. Só que assim, cara, foi uma coisa muito interessante. A sorte dele, né? A sorte não, né? Das outras vezes. Olha que coisa interessante. A sorte da outra, porque o cara faz uma cagada. Então, não é que essa vez deu azar, é que a outra vez deram sorte. Deu mas sorte. Só o erro dele, assim, do cálculo, foi uma coisa interessante na história do filme. Ele sempre fez isso, ele já tinha feito isso nessa rota mais de uma vez, mas como? De lá pra cá. De lá pra cá, não, descendo. A rotação da Terra. É descendo. Lá é alto, né? É em altitude. Então você desce. E ele fez dessa vez subindo, né, mano? Então ele gastou mais combustível dessa vez. Caramba. E ficou com um cagaço, porque assim, se o cara declara emergência, Mayday, né? Larga o Mayday lá. Mayday. 3 vezes, né? Abre uma investigação. Ele poderia pousar numa boa, mas declarou emergência. Aí vamos entender o que aconteceu. Ele ia se fuder, que ia ver que não tinha. Aí ele quis dar uma de malandro e se fudeu. Não declarar Mayday, só declarou Mayday quando já tava Mayday mesmo. Ele nem chegou a declarar Mayday. Coitado. E outra, os caras no avião perceberam, né? O cara conta que tem 3 que sobreviveram. Que sempre tem vários ninguém notou, não. Os caras todos notaram. Rezaram o caramba. Não adiantou nada. E aquele jornalista que sobreviveu morreu, né? Morreu depois. Ficaram 3 vivos só, né? Assim, 3 jogadores o que perdeu o goleiro, né? Que perdeu a perna. Perdeu a perna. Inclusive eles falam no documentário? Não, né? Não. O goleiro fala. O goleiro fala. Só de sobrevivente, os outros falam, mas quem dá mais em depoimento, mais interessante é o goleiro. E inclusive vai participar do Popstar agora cantando. O goleiro? É. Pô, que bacana. Muito maneiro. E 2 que a gente não ouve não, que é uma aeromoça e um aeromoço que sobreviveu. O aeromoço ele fez uma coisa assim, primeiro que o cinto deles é mais sofisticado que o nosso, né? Porque são dois. São 4. E o cara ainda botou uma mala entre as pernas, ele fez um esqueminha lá. Deixa eu só pegar o nosso pra beber ali. Segue daí, maninho. Quer água? Quero. Quer esse suco? Água. E eu sei a data desse acidente. Foi ou 24 ou 25 de novembro de 2016. Então tu não sabe. Por que não? Não, mas deixa eu te falar por quê. Porque eu tava internado na perinatal esperando o Luizinho nascer. Foi quando aconteceu isso, pode. Eu lembro disso, foi traumatizante. Mas peraí, foi que dia, André? O Luizinho nasceu dia 26, acho que foi 24 ou 25. Foi nessa data aí, mano. 24 ou 26 de novembro de 2016. Eu tava na perinatal, de madrugada. Porra, eu liguei a TV, tava essa notícia aí, foi fogo. Mas então, eu tava falando aqui. A gente tava falando de Mayday, que passa no Net. Desastres aéreos. No NetDeal. Você sabe que quando eu viajo com a Júnia, a gente, quando chega em qualquer hotel, a primeira coisa que a gente faz é ligar a TV, você tem NetDeal, né? Agora também. Pra ver isso? Pra ver Mayday, a gente só dorme vendo Mayday. Você e ela? E ela morre de medo de avião, uma loucura. Eu não tenho medo nenhum de avião. Nem eu. Mas ela vê. Mas é engraçado, o Mayday me faz não ter medo de avião, cara. Porque assim, são coisas assim surreais que você não. Pô, se aconteceu com você, porra. Agora a gente como também. diria no poker, parabéns, né? Agora a gente também vê se tem... Sabe essa história do poker? Se tem Discover Kids por causa do Luizinho. O poker tem essa história, assim, se você faz uma aposta, você paga uma aposta que assim, é impossível o cara ter a mão que ganha de você. Aí ele ganha, você fala... Não, você paga falando assim, tô te pagando aqui, se você tiver a mão, parabéns. Já dá os parabéns pro cara, é a mesma coisa. Se o avião cair, parabéns, mano. É um negócio quase impossível de acontecer, cara. Mas acontece, né? Mas porra... E... Sabe que é cada vez menos, hein, cara? Cada vez menos. Você vê, qual foi o último acidente? Você sabe que eu tenho sem ser esses acidentes que o nego taca a míssil na Xuxênia.
Vou dar uma dica. Tem um aplicativo chamado Flight Radar. Muito bom. E Sempre ele- que alguém viaja, eu faço. Não, e ele tem outra opção que é muito boa, que ele tem uma opção que é que você usa a câmera do celular, você aponta pro avião que tá passando e te fala qual é aquele avião. Isso eu nunca fiz, você me falou. Aí eu tava lá no Clube Med, cara, e passa avião pra caramba ali. Eu falei, porra, que rota é essa, mano? Eu fui ver, era uma rota Congonhas, Galeão. Que maneiro. Aí mano. toda hora que passava avião, pera aí, rapidinho. Ponte ó. aérea mesmo. Ponte Ponte aérea. aérea, falava que é o Gol, tal, saiu de Congonhas, tal. Ele vai acompanhando, ele bota o avião na tela pela câmera e sobe uma setinha mostrando que avião que é. Chique, hein? Flight Radar é muito- 24. esse Flight Radar é muito bom. É o seguinte, gente. Você vai pegar alguém no aeroporto, por exemplo. Aí tem aquela hora. Primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça é o seguinte: quando você vê a hora do voo, tá lá assim. Chega às 7 da manhã. 7 da manhã é as 4 rodinhas. Quer dizer, 4 não. 3 mais Depende. 3 mais. Os 3 trens de pouso tocando a pista. Aquele horário. Previsto, né? Se você- Previsto. Aquele horário. Todo mundo Aí fica tem achando que a parar, pessoa vai sair da taxiar, porta. ir Isso. pro gate, fazer as pessoas ficam imigração, achando fazer que- alfândega. É, fica achando 7 horas, aí tá lá 7 não, Pegar 7 a horas mala. o bichinho tá pousando lá. Aí você Isso. baixa o Flight Radar no seu telefone, Você vem acompanhando você ele. vem acompanhando o voo. Quando tu estiver vendo assim, ó, falta 20 minutos pro avião pousar, sai de casa. Que aí o avião toca na pista e é certinho, tá? Certinho, é ótimo. É porque Ou ele, hoje, se você botar no Google, não precisa nem mais ir no Flight Radar, se você botar no Google, pesquisar pelo número do voo, se ele estiver voando, já aparece pra você. A rota, onde o avião tá no ar, entendeu? É, mas aí, voltando, as duas cidades que eu gostei muito lá foram Campinas e Ribeirão. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, será que aqui é seguro? Aí fui procurar, existe uma coisa chamada Atlas da Violência, Que maneiro. Aqui no Rio tem o STT, né? onde tem tiroteio, OTT. Só Onde tem OTT. Onde tem tiroteio. OTT, onde tem tiroteio. Não, Olha, só mas- pra vocês saberem, ouvintes do Brasil e do mundo aqui, tem um grupo do Facebook onde tem tiroteio. Então, antes de você sair de um lugar pro outro, você abre o onde tem tiroteio e não vai vê. pra um lugar que tenha tiroteio. Entendeu? Aí, deixa eu te falar, aí eu fui procurar, tem uma coisa chamada Atlas da Violência, que ele te mostra o seguinte, como é que eles medem a violência nas cidades, nos estados, no Brasil. Não sei se isso é uma coisa mundial, mas no Brasil é assim, tá? Inclusive, morte isso é por habitante, né? quantas mortes violentas por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. Aí eu vou te falar, Rio de Janeiro. Americana, que é uma cidade que eu adorei ali, que é do lado, porque assim, Campinas é muito bom, só que Campinas Campinas é São Paulo, é outra São Paulo, é uma mini São Paulo, Tem até aeroporto. tem aeroporto, então, tipo assim, é uma cidade cara, é uma cidade que tem trânsito, então existem as cidades ali como se fossem cidades satélites em volta de Campinas, uma delas é Americana. Aí passei ali por Americana, achei sensacional, cidadezinha tá a 10 minutos de Campinas, 1 hora de São Paulo, pô, incrível, lugar incrível, 40 minutos de Viracopos, falei, pô, legal. Índice de violência de Americana, 5,7 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Não me fala que eu vou ficar triste, cara. 124 mortes para cada 100 mil Duque habitantes. de Caxias é faroeste. 5 aqui, 5 lá, 124 aqui, mano. Essa parada é bizarra, é uma discrepância. Mora em Duque de Caxias. Aí fala assim, Campinas é a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Aí eu fui ver. Sabe quanto é que é essa com Campinas? 11. Quanto tem 11,8. Quanto tem Duque de Caxias? 124. No Rio de Janeiro é 60 e pouco. É. Entendeu, mano? Aí, porra, aí você com um filho pequeno, você começa a repensar essas coisas todas. Fala, porra, cara, aqui é uma roleta russa. É triste, Rio de né, cara? Janeiro é Que é uma cidade roleta russa. linda, né, cara? Você sabe que a gente vai daqui... Não tem nenhum lugar mais bonito da que aqui. península para o trabalho, porra, cara, são vias super iluminadas, cara, vias quase expressas. E assim. tem assalto. Eu aqui. vou assim, tipo, porra, tranquilo. Mas sabe o que Você acontece? sabe que outro dia morreu um cara aí, mano, nessa avenida aqui da Olimpíada, como é o nome? Salvador Allende. Na Salvador Allende, cara. Parou no Foi. sinal, o nego deu um tiro. Porra, Mas vou te falar uma coisa. assaltando ali Mas naqueles vou te falar. sinais, não tem nada pra... Puta merda. Mas vou te falar uma coisa, sabe o que acontece? Não tem lugar no mundo meu Deus, 100% cadê minha seguro. pistola, mano? Não tem lugar, mas acontece assim, se você vai pra um lugar assim, você vai pra, sei lá, você vai qualquer lugar do mundo, você vai pra Nova York. Nova York é seguro? É, mas tem violência também. Só que Nova York o cara vai chegar e falar assim, meu irmão, não vai pra aquele lugar lá não, que lá o bicho pega. Você vai pra São Paulo, a mesma coisa. O cara falou, meu irmão, pô, aqui não, aqui é tranquilo, mas ali, se tu for pra aquele bairro ali, aquela quebrada lá, fica ligado. O Rio de Janeiro não tem mais isso, não cara. tem, nunca teve, na verdade. Não, o Rio de Janeiro tinha, antigamente tinha. Não, mas, cara, o Rio de Antigamente, Janeiro sabe tem onde é que eu favela tinha em medo todo de lugar. passar? Quando eu morava lá na Cruzada, não lembra da Cruzada, no Oh, Leblon? eu morria de medo. Ali, Cruzada São ali, Sebastião. Cruzada São Sebastião. Ali eu falava, pô, passar Hoje pela não é Cruzada. mais. Não, hoje, mano, hoje você Mas tá hoje aqui a no. Cruzada não é mais, olha que engraçado. Você tá no Barra Shopping, nego te dá um tiro, É, mano, hoje a entendeu? Cruzada- Não- Mano, eu já fui assaltado no Rio Sul, cara, dentro do é shopping. isso aí, mano. Então isso que eu tô te falando. Assaltado com O arma. problema do Rio de Janeiro é que se você for olhar assim como for um mapa,
o mapa da violência, tomou conta da cidade. O Você não tem sangue mais... tá espirrado pela Você não tem cidade mais toda. áreas de Não, é perigo, sangue áreas de espirrado. perigo. Você vive num estado de perigo, entendeu? Estado de sítio, como É, diria infelizmente, cara, que é uma cidade muito bonita, mas... Mano, se nego quisesse, aqui é uma das cidades mais bonitas do mundo. É. Mas eu digo pra vocês, turistas, ouvintes do Matriz de Risco que estão pelo mundo afora, Isso. os da Finlândia, que tem bastante, Tem muita gente também. na Finlândia. Depois eu vou falar de onde foram nossos ouvintes dessa semana. Os do tá? Japão, todo mundo aí, avisem aí os seus colegas aí que não são brasileiros, não venham para o Rio de Janeiro. Nesse momento não é o momento. Corram esse risco. Eu sei que depois o Hélio Maurício vai falar, pô, vocês estão jogando contra a cidade, que não pode fazer. não. Mas é porque realmente a gente Não quero tá... ser o responsável, porque a gente fala que a cidade é bonita, alguém pode querer vir aqui, explode um bueiro, você tá passando, você acontece que nem o Ó, turista vou te falar americano. o top 10 dessa semana, tá? Nossos ouvintes do mundo. Primeiro, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Japão, França, México, Canadá, Argentina e Peru. Tá? Cidades. Foi Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, aí outra cidade maravilhosa, interior de São Paulo, Armazém, não faço ideia de onde seja, Curitiba, Stolberg, na Alemanha, Niterói, Fortaleza e Salvador. Então é o seguinte, os dois ouvintes, qual é o nome da cidade? Armazém. O ouvinte de Armazém Onde é que é Armazém? e mano? o Deixa eu jogar ouvinte de Stolberg, na Deixa eu ver Alemanha, onde é que é Armazém. se mandarem um alô pro Matriz de Risco com uma Vão foto da porta da cidade, vão ganhar o kit. Vão- Uma caneca, uma camiseta e o que mais? Onde e é que fica Armazém, cara? E um... Santa Catarina. O que vai lá. mais que vai Achei ganhar aqui pra no esses ouvintes bizarros de Matriz de Risco? Fica em Santa Catarina, perto de São Roque. Tô Ó, vendo aqui no O Google. ouvinte de Armazém vai ganhar uma máquina de Nespresso. Se Que mandar isso? uma foto, Tu vai dar eu mesmo? mando. Se mandar uma foto. Nespresso é Uma caro, máquina cara. de Nespresso, mas não disse se é nova ou se é usada. Uma máquina de Nespresso, se mandar a foto na frente da placa da cidade. E o Armazém. cara de Stolberg? Stolberg. O cara de Stolberg, eu Stolberg. tô vendo aqui onde é que fica. Pera aí, O Stolberg, se vier ao Rio de Janeiro, eu levo no Cristo Redentor. Stolberg fica perto de Colônia. Então, o ouvinte de Stolberg vindo ao Rio de Janeiro vai ganhar uma visita ao Cristo Redentor e o ouvinte de Armazém, se tirar uma foto em frente Pô, à mas placa... tu falou que o Rio de Janeiro vai levar o cara no Ué, Cristo. leva, mano. o Cristo tá tranquilo. Aí você não sabe, depois eu vou falar de... Pera aí, cara, uma É. máquina de Nespresso usada, mas Fechado. é Nespresso. Aí, numa outra oportunidade, eu vou falar um pouquinho mais dessa Sampa Trip aí, mas eu vou falar de... Mas só uma perguntinha, e o cara do Olímpia. Japão parou de ouvir? Não, tá aqui, pô. Japão Ah, tá tá. aqui. Japão foi, cadê? Japão, a gente tem bastante ouvinte do Japão, tá? É o quinto, depois do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Japão. Isso aí. Depois França, México, Canadá, Argentina e Peru. Um abraço pra colônia japonesa que houve Matriz de Risco. Arigato, Isso eu tô falando da sayonara. última semana, tá? Isso aí. Não é, tem Canadá, tem tudo, mas a Valeu, última valeu semana- galera do Japão aí. Peru também. Não, esse aí eu não tô interessado. Aí deixa eu te falar, maninho, Olímpia, você perguntou lá no começo do episódio se Olímpia é isso tudo. Olímpia, cara, eles têm... Não, pra vocês entenderem, o André disse que o terceiro maior parque Terceiro aquático parque do maior- mundo. Mano, o parque... Vamos lá. Tem dois... Aquático, vamos lá. Vamos falar do parque. Vou Qual o falar da nome? cidade. Tem dois parques em Olímpia. Tem um que chama Termas dos Laranjais, Mas não é com água termal não, né? água termal. Mano, De poço? Água de poço? do poço, do aquífero Guarani. Aham. Que inclusive tem uma polêmica aí que eles roubam essa água, É né? verdade. É. Roubam. Porque, vamos lá, lá no início dos anos não sei qual, quando foi fundada a Petrobras, acho que início dos anos 50, 40, 50, a Tu Petrobras... não vai falar que é igual a camisinha que inventaram no Faustão, não, né? Camisinha, tá não falando? Você Não, falou eu falei... isso. Não, No Fred. não, isso aí, essa informação que eu vou dar é verdadeira. E outra coisa que eu descobri, cara, tem um episódio, o Fred Flintstone, que o verdadeiro nome do episódio é pelos poderes de Graceland. Eu não sabia. Vai, tá lá mas no segue final. daí, maninho. Então, quando a Petrobras foi fundada, eles começaram não tinha muita tecnologia nessa época, acho que foi anos 50, se não me engano, entre 40 e 60, acho que foi 50. Eles começaram, na tecnologia que eles tinham na época, começar a perfurar poços pelo Brasil inteiro à procura de petróleo. E alguns Saindo furando pra ver se sai mas não era óleo. saindo furando. Eles deviam ter alguma diretriz ali, que não era muito tecnológica, com certeza, por causa da época, mas eles tinham algum faro ali e começavam a furar poço. E em Olímpia eles furaram, Olímpia foi uma das cidades onde eles furaram um poço, só que eles vão perfurando, quando eles atingem o aquífero Guarani, que é o segundo maior reservatório de água do mundo, que vai do Brasil até a Argentina, eles acham a água no aquífero, lá embaixo no aquífero ela está quase 60 graus, eles acham, ok, não tem petróleo, tampam o poço, sela o poço e vai embora. Depois, esses caras lá desses parques aquáticos pegaram aquele poço, destravaram o poço lá e começaram tiraram a rolha e começaram a retirar a água lá. Então hoje lá nessa cidade de Olímpia, aí eu não vou entrar na questão legal porque o parque está funcionando. Está funcionando, mas algum aparo legal esse cara tem, né?
Mas tem uma discussão da União, tem gente que fala que eles roubam, tem órgãos que falam que eles roubam água, eles falam que eles têm uma autorização para usar água, enfim. Tem um embate aí que não sou juiz para falar o que é. Mas então... Se tratando de Brasil, tá todo mundo roubando, mas vamos lá. Então, mas qual é o interessante? Agora vamos esquecer a parte legal, se é ecológico, se não é, vamos falar do parque. Qual é o interessante pro cara que vai visitar o parque? A água não tem cloro, é uma água como se fosse uma água corrente. Isso é bom. A água não tem cloro, é zero cloro. É água termal, assim. Nossa, que chique, mano. Tem lugares, assim, onde são mais, que são os ofurôs. A água, assim, no parque deve estar mais ou menos na faixa de 30 graus. Ai, cara, que delícia. E nos ofurôs, que são menorzinhos, ela tem um termômetro lá, chega a 42, 43 Nossa, graus. Que muito delícia. quente, saindo fumaça. E a água não tem cloro, porque é uma água como se fosse corrente. Eles não é que eles esvaziam e enchem o parque o dia inteiro, mas a água, por exemplo... Se renova, Toda a piscina tem uma saída de água que fica ligada o dia inteiro e o ralo aberto o dia inteiro. Então a água fica... É uma água corrente mesmo. Jogando água fora mesmo. Jogando água fora. Vai por onde, cara? Jogando água fora. Isso aí. Enfim. É uma água corrente, então não tem cloro. Tem lá uma piscina lá muito, muito legal que chama Piscina de Ressurgência, que é chamada de Mar de Israel. Que é uma piscina que você não afunda. Ah, maneiro. É porque a água é muito salgada. Aí, porra, eu tava com o Luizinho, tinha me dado um arranhão aqui no braço. Deixa eu ver se ainda não saiu. Mano, quando eu entrei na água, porra, o arranhão, você tinha me apanhado uma faca. O caralho, quando eu olhei era o arranhão que ele tinha me dado. Mas, cara, assim, de estrutura, porra, bota qualquer parque dos Estados Unidos. Eu já fui no Blizzard Beach, já fui no Typhoon Lagoon, já fui no Six Flags. Parques. Não, mas eu já fui nos parques aquáticos no Hurricane Harbor do Six Flags. Fui em outro do Six Flags que eu não lembro o nome. Mano, assim, mas bota no chinelo. No chinelo, sem comparação. Pra você ter uma ideia, cara, dentro desse termo de Laranjais tem um zoológico enorme. Porra, o Luizinho ficou lá brincando com boi, com... Cara, é coisa de outro mundo. É muito bonito, visualmente é muito bonito, tem muito coqueiro, muita palmeira, assim, cara, a galera lá sabe fazer, entendeu? Uhum. Não é tão ganancioso, por exemplo, se você tem uma coisa que é impensável pro Brasil, você não paga estacionamento. Você vai no parque, mas quanto é? Não paga, você não vai ter. O cara falou assim pra mim, você não tá indo pro parque? Eu falei, não, você não vai pagar estacionamento, não. Aí você para o carro, não tem estacionamento, enfim. Muitas coisas, assim, interessantes. Parece que você tá em outro lugar. Aí é uma cidadezinha micro, acho que tem 50, 40 mil habitantes, é muito pequenininha, que sobrevive por conta desses parques. Aí é tipo meio que uma Las Vegas, cara, porque assim, é uma cidade que não tem nada, só uns casebrezinhos e uns hotéis de 40 andares, assim, tipo Trump Tower, com 80 elevadores panorâmicos. Mano, coisa de mundo, assim, no meio do nada, no meio do deserto. É como se fosse uma Las Vegas brasileira. É uma mistura de Las Vegas com Orlando. É isso, em volta do parque tem Burger King, tem tudo, aquela coisa, você sai ali, anda 2 quadras pra trás, é só o deserto, só aquelas casinhas bem humildezinhas. É interessante, cara, é interessante. Maneiro, vamos morar lá. Vou lá. Vai um dia conhecer que é bem legal. E é caro? Não, barato. O Luiz gostou? Dá pra Luiz ficar... adorou. Quantos dias? Três dias. 3 noites tá bom. 3 noites tá bom. Tá, interessante. Bom, maninho, chegamos ao final de mais um episódio. Você vai contar a sua história maravilhosa. Vou contar a história da Floresta da Tijuca. A floresta urbana maior do mundo. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo, com cerca de 3.200 hectares. Não sei o que significa isso. Está localizado no maciço da Tijuca. E tanta exuberância. Hoje não se podia imaginar que há algum tempo aquilo não tinha nada, era devastado. O que aconteceu? Precisavam plantar café no Rio de Janeiro. E qual era o melhor lugar? Café, maninho. Café arábica, que veio da Etiópia. O melhor lugar para plantar esse café. Esse arábica é caro, a Nespresso. A máquina da Nespresso que você vai dar para o ouvinte de sei lá onde, mas assim, pra plantar esse cafezinho arábica do cacete, que quem inventou o café foi um padre que resolveu torrar os grãos e passar uma água quente e começou a tomar café. Tinha que ser plantado em lugares encharcados, nem muito encharcado, nem pouco encharcado. Então o melhor lugar pra fazer isso, maciço da Tijuca. Tiraram todas as árvores, faziam um plantio de café. O que aconteceu? A desgraça, em 1844 a cidade do Rio de Janeiro não tinha água. E aí ficou alarmante essa situação e o governo imperial resolveu fazer o seguinte: vamos replantar essa porcaria toda, porque senão a gente vai morrer de sede. E em 61, o Dom Pedro II, aquele que falou que ia embora e ficou, nomeou o Major Archer como administrador da reflorestamento. Archer é o nome do Archer. É, o cara que joga flecha, né? O arqueiro. Em 87, o governador deu as plantas lá pro cara fazer. Então, portanto, durante 13 anos, esse major, o Archer, trabalhando no começo com apenas 6 escravos, mas depois com mais 22 trabalhadores assalariados, replantou cerca de 100 mil
mudas, gente. 100 mil mudas das espécies nativas. Não é espécie diferente. As espécies já tinham, que foram retiradas de Jacarepaguá e levadas pra lá. E o que foi mais barato que ele recebeu. Tem que te ajudar na respiração mesmo. Isso aí, vamos lá. E as matas virgens na região de Guaratiba, levou tudo pra lá. Hoje, essa floresta aqui ocupa uma área de 3.200 metros quadrados, hectares quadrados, que eu não sei o que quer dizer isso, que está encravado no centro da Rio de Janeiro. Práticas esportivas, uma exuberante mata atlântica, trilhas, cachoeiras, grutas, picos, foi criada em 1861, graças ao Major Archer, 6 escravos e depois 22 trabalhadores assalariados que replantaram essa porra toda com 100 mil mudas. O que quer dizer o seguinte, que um dia a Amazônia pode ser replantada, arrume outro Major Archer, não tem mais escravidão, entre aspas, no Brasil, mas tem trabalhadores assalariados, não assassinados. É isso aí, maninho. É isso aí, bela história, Varvar. Então, até o próximo episódio 45. Depois da minha vesícula, depois de retirar da minha vesícula. Vai ser o primeiro episódio com Varvar sem vesícula. E gravado no hospital, porque eu vou estar no hospital na quarta, o episódio tem que ir na quinta. A gente vai gravar esse final de semana, né, maninho? Vamos abrir uma frentezinha aí, né? Tá bom, maninho, então vambora. Né? Você que sabe, Boa sorte, você é o que manda. Boa sorte na sua operação. Valeu, boa gatinho. recuperação. Valeu, maninho! Fui! E tava aí, né, maninho? Então se liga aí, olha só. O Varvar fez aquele curso de inglês maravilhoso em Malta e ele agora, para disseminar o conhecimento, está dando aulas particulares para a Eunice. E a Eunice, inclusive, está fazendo traduções de música. E tem uma música que ela gosta muito que é do Queen, né, Eunice? É. Como é? Então a música do Queen é I Want to Break Free. Anteontem fez frio. Anteontem fez frio. Eu quase me esqueci. Anteontem fez frio. Eunice, você ainda é afinada, hein? Então tá, essas aulas de inglês com o Varvar estão indo bem, né, Eunice? Tá indo muito bem, tô aprendendo direitinho. Ele tá te dando aula todo dia? Tá, todo dia ele me dá aula. Qual a última palavra em inglês que ele te ensinou? Qual que foi? Anteontem fez frio. E é isso aí. Valeu, maninho! Valeu, maninho. Eunice dando show. O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, uma atriz de risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.